Boa noite, queridos. Mateus 6. Nós vamos ler do 9 ao 15. Uma passagem que todo mundo conhece. Mas talvez a gente não tenha prestado atenção em algumas verdades desse texto. Mateus 6, do 9 ao 15. Vamos lá? Vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém. A oração que Jesus nos ensinou a fazer era uma oração coletiva. Porque quando perguntaram para ele como que nós devemos orar, ele poderia ter dito assim: ore assim, você ore assim e você ore assim. Mas com a clareza de que nós somos um corpo, quando Jesus nos ensinou a falar com Ele, Ele já nos ensinou a falar no coletivo. Então, o Pai é nosso. Queria te dizer, o Pai não é só seu. E o Pai não é só para você. O pão é nosso. Então, o teu pão não é teu. O teu pão é nosso. As tentações são nossas. Então, quando o outro é tentado, eu não posso achar que a tentação é só dele. O perdão também é nosso. É tudo nosso. É tudo sobre nós. A vida do Evangelho não existe no eu. A vida do Evangelho não existe só para mim. A vida do Evangelho é a vida do nós. É nossa. É sobre tudo que é nosso e é sobre todas as responsabilidades que nós temos uns com os outros. E foi assim que Jesus nos ensinou a orar, para começar. 1 João 3, do 23 ao 24, nós temos uma reflexão poderosa também. Primeira carta de João 3, 23 ao 24. E é este o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Aos que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e Ele neles.
Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós. Como? Pelo Espírito que nos deu. O Espírito que nos entregou. Ou seja, algo que já foi feito. Algo que já está estabelecido. O Espírito que ele nos deu. A gente está nessa terceira semana refletindo sobre essa série. Nós estamos falando sobre a importância da vida em comunhão, da vida em unidade. E a gente entendeu que nós somos um no Senhor. Entendemos que a gente precisa viver nesse movimento de relação uns com os outros. Nós lembramos que Deus é uma comunhão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade é a expressão de uma unidade. Nem Deus quis ser Deus sozinho. Já pensou nisso? Deus, que é Deus, não quis ser sozinho, não quis estar sozinho. Decidiu ser uma unidade. Então, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos de Cristo, e somos todos, ao mesmo tempo, vivificados pelo Espírito, temos vida no Espírito, e é o Espírito que nos liga a Deus, e é o Espírito que nos liga uns aos outros. A última vez que a gente refletiu junto aqui, que eu trouxe para vocês uma reflexão, o último ponto é que a unidade é algo sobrenatural, ou seja, não é possível viver a unidade de maneira carnal, só pelo Espírito Santo que nós somos capacitados a amar como Ele ama, a cuidar como Ele cuida, a olhar como Ele olha, a servir como Ele serve. Isso é algo sobrenatural. Isso significa que, se é algo sobrenatural, quem não vive pelo Espírito não consegue dar conta de viver. Quem não vive pelo Espírito não vive a comunhão, não vive a unidade. Pode tentar, pode se esforçar, pode fingir que está fazendo, porque você pode fingir que você ama alguém, sim ou não? Você pode fingir até que você cuida de alguém. Você pode dar migalhas para alguém e fingir que está cuidando dessa pessoa. Com certeza, sim. Mas a verdadeira unidade, ela só acontece se for gerada pelo Espírito. Então, só quem vive na luz, vive a comunhão. Quem está nas trevas, não vive comunhão. Por isso que a união do mundo não é a unidade do reino. As pessoas podem se unir por um propósito, mas a unidade do reino só acontece pelo Espírito Santo de Deus. Primeira carta de João de novo, mas a gente vai ler o capítulo 1 agora, dos versos 5 ao 7, e a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Glória a Deus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, olha o que está dizendo aqui. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo pecado. Agora a gente vai para 1 João, mas no capítulo 2, do 9 ao 11. Só para terminar porque ele deu uma pulada ali, mas depois ele voltou para o mesmo assunto. Então, o 1 João, capítulo 2, isso, do 9 ao 11. Quem afirma estar na luz... Vamos ler junto? Vamos. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz,
e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É sério, né? É sério. E é engraçado que às vezes a gente coloca a gente traz para o ódio uma conotação de, não, eu odeio aquela pessoa e é como se fosse um negócio tão impossível de lidar. Mas a verdade é que quando você ignora uma pessoa, você está odiando ela, sabia? Quando você é indiferente, porque é difícil a gente maltratar alguém. Tem que ser meio psicopata para realmente maltratar alguém. Então, como a gente sabe que eticamente isso não é legal, porque desde pequenininha a gente aprende que não pode fazer isso com ninguém, não faça maldade com ninguém. Então, a gente supostamente não faz maldade com ninguém. Só que quando você ignora alguém, quando você é indiferente a alguém, quando você arrancou alguém da tua vida para você não sofrer com a dor que você passou, você está odiando esse irmão. Você já tentou esquecer alguém? Você já tentou apagar alguém da tua mente? Depois de uma dor que você passou? A nossa mente faz isso. Às vezes até inconsciente. Às vezes até inconscientemente você para de pensar nessa pessoa, porque pensar nessa pessoa te traz uma memória de dor, de frustração, e você começa a ignorar a existência dessa pessoa. Acontece que isso só acontece com quem anda nas trevas. Então, não tente esquecer ninguém. Não tente ignorar ninguém. Vá lá e perdoe. E talvez você não precise nem lidar com essa pessoa, mas perdoe ela no seu coração. Porque aí você vai amar essa pessoa. E a gente acaba lembrando, né, de uma meia dúzia. Porque é mais fácil ignorar do que lidar com a dor. Só que Deus nos chamou para uma vida de amor. E na vida de amor, eu não posso ignorar ninguém. Mesmo as pessoas que mais me feriram, eu preciso entender que eu preciso amá-las, perdoá-las. Porque senão, eu estou andando enganosamente num caminho de treva. Pode ser que a gente ainda esteja nas trevas. Se a gente não sabe lidar com alguém que nos feriu e está tentando apagar ela da nossa mente. Então, a minha sugestão é que nós oremos nesse sentido. Senhor, tem alguém que eu odeio e eu nem sei? Tem alguém que me feriu muito e para me defender dessa dor eu resolvi esquecer, ou ignorar, ou não lidar, ou ser indiferente a essa pessoa? Que o Senhor nos lembre, para que a gente tenha a oportunidade de perdoar. 1 João agora, capítulo 3, nós vamos ler do 11 ao 16. A gente vai passear aí nas cartas de João, tá? Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. E agora é forte. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida,
porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, você quer saber se você nasceu de novo? Porque a gente estava até conversando sobre isso hoje. Como que eu sei se eu nasci de novo ou não? Como? Porque não tem um termômetro ali na porta da igreja. Pé, não nasceu. Passa ali na porta da igreja, uma luzinha verde. Nasci. Não nasceu, luzinha vermelha. Pé, não tem. Mas aqui está a evidência. Uma das evidências do novo nascimento está aqui. Vou repetir. Volta, Marcão, please. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, sabemos que já nascemos de novo, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Próximo. Agora pegou. Quem odeia seu irmão, quem ignora seu irmão, quem é indiferente ao seu irmão, é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos o quê? Dar. Dar o quê? 1/4 da vida? 1/3? Complicou. Porque nisto conhecemos o que é o amor. Então, eu entendi que eu tenho que viver uma vida de amor. Não posso odiar. Mas na vida de amor, eu preciso dar a minha vida. Parece brincadeira. Parece brincadeira? Para o mundo isso é uma piada. Para a mentalidade do mundo isso é uma piada. E por que não dizer para a nossa mentalidade também? Porque quanta mentalidade do mundo a gente já não acolheu? A gente cresceu ouvindo tanta coisa que não tem nada a ver com o Evangelho? Sim ou não? A nossa mentalidade foi completamente distorcida pelo ambiente, pela cultura, que não é cultura de reino. Por isso que lá em Romanos, Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, se você entendia uma coisa de um jeito, agora que você quer viver pelo Espírito, você vai ser impelido a deixar de pensar daquele jeito do mundo. Aí você fala assim, não, mas o mundo é só aqueles negócios tipo, não, é bebedeira, balada, não sei o que. Não, nunca vivi assim, nunca fui atrás dessas coisas, no máximo poucas vezes, mas não é isso. É a mentalidade, ou seja, é a maneira de pensar, os conceitos que eu tenho, a maneira que eu entendo de olhar para o outro, de resolver meus problemas, de lidar com as coisas da minha vida, de lidar com os meus relacionamentos, de lidar inclusive com os meus negócios. Há um padrão, business é business. Como é que anda os nossos business? Porque qual que é a minha visão de business? Tirar tudo que eu posso tirar do cara? Ou chegar na casa de alguém e falar assim, eu cheguei aqui para estabelecer o reino. Eu não vou te enganar, não. Cheguei aqui para estabelecer o reino e eu vou abençoar a tua casa. Vou limpar a tua casa aqui, a hora que sair, vai ficar uma paz, né? Quando você sai de lá, alguma coisa ficou. A mentalidade do mundo é diferente. E para o mundo isso aqui é loucura. Para o mundo esse amor é loucura. Para o mundo dar a vida pelo outro é loucura. Como assim? Continuando lá agora no 16, do 17 até o 18,
Na mesma passagem está lá. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Desculpa, mas uma coisa está completamente ligada à outra. Isso é reino. Isso é vida de reino. Filhinhos, e aqui, olha o carinho que ele usa para falar com a gente. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. A vida no Espírito é uma vida de sacrifício pelo outro. Não adianta eu falar que eu me sacrifico por Deus se eu não me sacrifico pelo outro. Não adianta. Não adianta eu falar assim, não, então eu vou passar uma noite em oração. O pastor chamou lá para uma vigília, eu vou abrir mão do meu sono e vou passar uma noite lá orando. Você pode passar a noite orando. Se essa noite de oração não promoveu em você uma vontade de sair servindo todo mundo no dia seguinte, você perdeu seu tempo. Porque é ação e verdade, não é ritual. E é dar a vida pelo outro. E agora a gente vai ler, nós vamos passar para o próximo capítulo, 1 João 4. E agora nós vamos ler do 7 a 21. Não se cansem. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não é que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Presta atenção nisso aqui. Quantas pessoas você já desejou que conhecessem ao Deus que você conhece? Inúmeras. Sim? Inúmeras. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos, de novo, deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, o batismo, por exemplo, o que acontece no batismo? Nós publicamente dizemos para o mundo que nós queremos morrer para nós e viver para Cristo. Então, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, se alguém afirmar, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso.
Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ame a Deus, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tudo isso pode parecer uma utopia, né? Quando você ouve uma mensagem dessa, e você lembra das relações, das suas relações sociais, quando você lembra do seu passado, quando você lembra das pessoas difíceis com as quais você convive. Você conhece alguém difícil? Tem alguém difícil? Não, né? Tem alguém difícil aí na tua vida? Mulheres, não se manifestem. Exato. Boa, Jô. Calem-se, homens, pelo amor de Deus. Esses mandamentos, porque são mandamentos. Mas, Ioná, como que isso pode ser um mandamento? Isso parece ser muito inalcançável. Porque se você olhar para o mundo, as relações estão cada vez mais descartáveis, ninguém está nem aí para ninguém. Um dia você é amigo, no outro dia você não é mais, um dia você caminha junto, no outro dia você vira as costas, você bola para frente, a fila anda. Não é assim no mundo? A fila anda. Eu vou ficar perdendo meu tempo com quem não me dá valor? Não é assim que a gente ouve? Tudo é descartável. A sociedade normalizou tudo que é desunião. Existem milhares de direitos para quem desejou se livrar de uma relação. Não é assim? Então é tudo descartável. Só que a vida em Cristo é uma vida de amor, é uma vida de conexão, é uma vida de comunhão. E não dá para você sair largando as suas relações, os seus relacionamentos, só porque não fizeram o que você achou que tinham que fazer, só porque não supriram sua necessidade do jeito que você achou que tinha que suprir, só porque te frustrou, só porque decepcionou. Agora, a pergunta é, por que a gente não consegue amar desse jeito? Quando uma pessoa ama o outro incondicionalmente, a gente acha um absurdo. Uau! Mas não é para ser uau, é para ser normal. Entre nós, o amor incondicional é para ser normal. E o amor incondicional transforma. Porque o amor incondicional perdoa. Porque o amor incondicional esquece. Dá chance. Dá novas chances. E claro que é impossível. Humanamente é mesmo. Mas nós não fomos chamados para caminhar de maneira humana. Nós somos chamados para caminhar de maneira espiritual. E caminhar de maneira espiritual não é viver um celibato. Porque às vezes você fala assim, não, aquela pessoa escolheu o celibato, então ela é mais espiritual do que os outros. Não, é uma bênção. Quem consegue, quem tem um chamado. Esses dias eu vi uma entrevista de uma mulher que realmente escolheu. E que lindo. E ela falou, eu tenho muito tempo para dedicar tudo que eu quero fazer para o Senhor, maravilhoso. Mas não é isso. O espiritual é você lidar com alguém e, lidando com alguém, cumprir o chamado. Porque às vezes até é mais fácil viver uma vida de celibato. Gente, o celibatário vive sozinho em casa, pensa que ninguém bagunça. Lava a louça, fica lavada. Lava a roupa, fica lavada. Não tem toalha jogada na cama? Não tem cueca atrás da porta? Não tem meia em cima da desk? Lá em casa não tem, não. Não acho que eu estou falando isso porque tem. Há 30 anos atrás tinha, né, amor? Mas a gente resolveu. Então, viver o celibato, por um lado, deve ser maravilhoso. Você não tem que lidar com uma mulher chata te enchendo o saco, perguntando o que você está fazendo toda hora.
Perguntando por que você não chegou ainda? Está fazendo na rua? Essas horas? As risadas denunciam, condenam. Então, não é isso. É muito mais desafiador decidir ficar. É muito mais desafiador decidir ficar com alguém. É muito mais desafiador não desistir de uma amizade. Não desistir de uma aliança. Mas nós já estudamos aqui algumas vezes que quando a gente vive o novo nascimento, os mandamentos são gerados no nosso coração. O coração novo que é nos dado, ele tira o coração do quê? Que coração que ele tira? De pedra e põe um? De carne. O coração de carne é aquele que é cheio de amor e ele cumpre o mandamento. Então é algo que acontece dentro de nós, de dentro para fora, e a gente não precisa ficar tentando. É a vida no Espírito. E Jesus fez isso. Vamos lá para João, agora é o Evangelho de João 20. Do 19 ao 23. E essa passagem é linda, é poderosa. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas. Você acredita em sobrenatural ou não? Isso não acontece só em filme, não. Aconteceu aqui. Vocês creem? Ao cair da tarde, aquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou com a porta trancada e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Próximo. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Lembrando que paz significa reconciliação. Paz não é só um sentimento. A gente vive um sentimento de paz. Mas a paz que vem dele por isso que ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe de um sentimento de tranquilidade. Ele é o príncipe da paz, o que nos reconciliou. Paz é fim de guerra. Quer dizer, a nossa guerra com ele acabou, porque quando o pecado nos afasta, nós estamos em guerra contra Deus. Mas ele promove a reconciliação. Então, quando ele diz isso, ele diz: paz seja com vocês, porque vocês agora estão reconciliados. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E agora eu queria dar uma paradinha, porque eu fui estudar essa expressão soprar. E esse soprar, no grego, é enfusao. Enfusao é como se fosse infusão. É encher. É infundir o fôlego de vida. Ele soprou neles a vida nova, ou seja, ele soprou o Espírito Santo, ele soprou neles o poder vivificante do Espírito Santo. Então ali ele estava transmitindo para os discípulos uma nova vida, a vida pelo Espírito. Só que quando a gente pensa em soprou, eu trouxe até uma bexiguinha aqui para exemplificar.
Jesus não fez assim nos discípulos, ó. Porque se Jesus tivesse feito isso nos discípulos, o máximo que eles iam sentir era um ventinho. Não foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez? Essa é a vida no Espírito. Você viver cheio do Espírito para transbordar. Se você achou que o sopro do Espírito na tua vida, ou você está convivendo só com isso aqui, o máximo que você vai fazer na tua vida é barulho. Mas a vida no Espírito não é. Isso é a vida no Espírito. Esse termo, enfusao, lá na Septuaginta, que é aquela versão grega do Antigo Testamento, é o mesmo termo usado para o fôlego de vida de Gênesis 2:7 e para Ezequiel. Quando Ezequiel soprou e aquele vale de ossos secos se encheu de vida. Vida no Espírito. Então, a gente precisa parar para pensar. Que tipo de sopro você recebeu? Que tipo de vida você está vivendo? A vida em comunhão com seus irmãos depende com a nossa comunhão com o Espírito. Então, em vez de a gente falar só sobre comunhão com os irmãos, porque todo mundo sabe que é bom, semana passada o Sal trouxe uma reflexão poderosa sobre o óleo, sobre o Monte Hermon, que coisa linda. Que tremendo olhar para todos aqueles significados, né, do óleo, de tudo. Mas será que a gente tomou... Em vez de a gente pensar só na comunhão com os irmãos, a gente tem que viver essa comunhão aqui com o Espírito. Como anda a sua comunhão com o Espírito? Como anda a sua relação com o Espírito? Porque às vezes você pode estar fazendo muita força para amar as pessoas e você não vai conseguir. Pelo seu esforço próprio, isso pode durar um tempinho. Dizem que a paixão dura 9 meses. Só. Depois, meu filho, você vai ter que lidar com o amor mesmo. 9 meses é tudo lindo e maravilhoso. Aí nasce. Depois de 9 meses nasce. E aí você precisa aprender a amar. Agora, depende da tua relação com o Espírito Santo de Deus. E sabe o que falta? Falta na gente a convicção de que Ele soprou em nós o Espírito. Porque uma pessoa que não tem convicção de ser cheio do Espírito Santo se relaciona com os outros de maneira errada. Quem tem relação com o Espírito, quem tem vida no Espírito, se relaciona com o outro para transbordar e não para tirar. A relação de quem vive no Espírito é uma relação de depósito na vida do outro, não de saque. Porque na relação mundana, em todas as relações mundanas, seja de casamento, seja de amizade, seja o que for. Network, por exemplo, é um termo muito usado. Eu me relaciono com o outro por quê? Porque eu estou querendo pegar alguma coisa dele, porque eu tenho interesse. E aí o povo faz aquelas reuniões bonitas, cheio de gente de terno, de blazer, uma comidinha maravilhosa, para lá, vou te apresentar tal, não, vem cá, vou te apresentar esse cara aqui. Vocês nunca foram numa reunião dessa? Já, né?
Deixa eu te apresentar aqui. Esse aqui. Porque esse aqui vai te dar lucro. Você já parou para ir numa reunião como é que eu nem sei como é que poderia chamar uma reunião de... Você chega no lugar e fala assim, peraí, esse aqui vou te apresentar porque ele precisa do teu dinheiro. Vem cá. Deixa eu te apresentar. Esse aqui está precisando de você. Quer conhecer? Ah, não, pelo amor de Deus. O povo vem com a bolsa. Viu, vou te apresentar. A pessoa já vem ali com a bolsa. Quanto você pode dar aqui? Porque quando tem alguém com uma bolsinha na rua, você finge que não viu. Já foi numa reunião? Onde encontrar com as pessoas? Aliás, você já saiu de casa pensando assim, hoje eu vou sair de casa porque eu quero transbordar na vida de alguém. Hoje eu vou sair de casa porque eu sou cheio do Espírito Santo e a minha conversa com essa pessoa vai mudar a vida dela. Não porque eu acho que eu sou qualquer coisa, não. Mas porque eu sei que eu sou cheia de um Espírito que é. E por último, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13, 14. A gente ouve muito, a gente fala isso praticamente todo culto. O pastor fala isso para a gente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13, 14. Vamos lá? Acho que todo mundo sabe de cor essa. O Josias sabe, e o pastor também. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A gente ouve isso todo culto, no final do culto. A graça de quem? De Cristo. O amor de quem? E a comunhão de quem? É a comunhão do Espírito que nos liga. É a comunhão no Espírito que nos une. É a comunhão no Espírito que nos faz viver em aliança um com o outro. E no dia que alguém te fere, você, por não estar sacando daquela pessoa, continua amando, continua investindo, continua transbordando. Mas isso só vai acontecer se nós tivermos a convicção de que já somos cheios do Espírito Santo de Deus. Lá no Pentecostes, o Espírito também foi soprado. E é o Espírito que foi soprado lá que capacitou cada um deles para testemunhar nas outras línguas sobre o amor de Deus. E houve salvação. Por quê? Por causa do Espírito. É o Espírito que faz. É o sopro do Espírito que te enche de vida e te faz transbordar. E aí nas suas relações você já não se importa se o outro vai te dar. Você não se encontra com ninguém para sacar. Você se encontra com as pessoas para depositar. Depositar amor, depositar perdão, depositar misericórdia, depositar compaixão. A vida no Espírito te capacita à comunhão. Então eu queria fazer um convite para você. Para de tentar viver em comunhão. Para de forçar a barra querendo ser amigo dos outros. Você não precisa forçar a barra com ninguém. Existe um Espírito que está dentro de você e se move. Esses dias eu ouvi um testemunho
de uma pessoa que recebeu um abraço. E no abraço que essa pessoa recebeu, ela testificou para nós que ela sentiu um fogo da cabeça aos pés e que ela sabia que depois daquele momento, ela nunca mais seria a mesma. E ouvir isso me trouxe tanta paixão pelo Espírito. Ouvir isso me trouxe tanta esperança, porque às vezes a gente quer falar bonito, a gente quer impressionar os outros, a gente quer a gente quer palavra certa. Tem hora que a gente não precisa falar nada. Mas a gente precisa ter convicção. Tem algo aqui que o mundo não explica. Isso não é para pastor, isso não é para pastora, isso não é para missionário, isso não é para profeta, isso não é para nós. Ai, Ana, mas eu sou um simples mortal. Somos mesmo. Mas nós carregamos a vida que o mundo não dá. A gente carrega a paz que o mundo não dá. A gente carrega a esperança que o mundo não dá. Então a gente precisa ter essa convicção. E se você não se sente cheio hoje do Espírito, peça ao Senhor que te dê essa convicção, que Ele te convença que você já nasceu de novo. E eu tenho certeza que com essa convicção você vai começar a ver fruto. Quando a gente lê o fruto do Espírito lá em Gálatas 5, a gente vê o quanto o fruto do Espírito é relacional. Ele está em você, mas ele transborda em tudo que é relacional, por causa da comunhão do Espírito. E eu não quero viver outra coisa. Eu não quero me relacionar com ninguém tentando tirar algo de alguém. Eu não quero me relacionar com ninguém pelo que essa pessoa pode me oferecer. Não quero. Nem dentro da minha casa, nem fora da minha casa. Mas a gente só vai viver isso se a gente viver inundado do Espírito, cheio do Espírito, pleno do Espírito, cheio da vida plena que só Ele dá. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque eu tenho certeza que se a gente viver isso aí, a gente vai evitar 99%, se não 100% dos nossos problemas relacionais. Porque você não vai se relacionar com alguém na expectativa do que ela pode te oferecer. Mas você vai chegar num lugar sabendo que você sim tem muito para oferecer. E você provavelmente vai parar de se frustrar. Porque quem tem expectativa, como eu falei esses dias, quem cria expectativa cria muitas possibilidades de se frustrar. Mas quando você se encontra para transbordar, a única expectativa tua é que o Espírito que foi depositado em você flua na vida de alguém. E é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu não sei por que a gente insiste em duvidar que o Teu Santo Espírito já está em nós. Nos perdoa. Nos perdoa porque às vezes a gente não acredita que nós já nascemos de novo. A gente não acredita no mover do Teu Espírito, a gente não acredita na Tua obra. Mas hoje nós nos entregamos completamente e pedimos para o Senhor: Senhor, nos traz essa convicção. Nos dá a convicção de que o Espírito já está em nós, dentro de nós,
para fluir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver isso, porque nós sabemos que essa é a tua promessa. Nos inunda do teu Espírito, Senhor. E que a gente tenha mais vontade de ter comunhão contigo, porque às vezes a gente se distrai tanto com as coisas desse mundo, dessa terra, com as bobeiras que nos oferecem aqui. Mas que haja sede, que haja fome de ti. E que o amor que o Senhor depositou em nós transborde na vida de todos, porque aí sim nós viveremos essa vida de plena comunhão contigo e com o outro. Não por nós, mas para que o Senhor seja visto, para que o mundo saiba que a tua palavra é a verdade. É para isso, para a tua honra, para a tua glória, para que o teu reino seja estabelecido. Em nome de Jesus. Amém.